Um, dois, um, dois. Bem-vindos, a gente está aqui para mais um episódio do nosso ContraCast, dessa vez com um artista, escultor, que tem uma baita formação acadêmica na área de artes, professor do ICLS, e a gente vai bater um papo com o Luiz Branco. E, mais uma vez, como sempre, a Ana Gabriela está aqui do meu lado para me ajudar nessas perguntas. Muito boa noite. Valeu por ter vindo aqui, Luiz, é um prazer tá podendo ter essa conversa com você hoje à noite. Agradeço. Que você falasse um pouco a respeito de como é que você conheceu o pessoal do ICLS, porque eu imagino que aqui na nossa página e o público em geral que vai ouvir esse podcast te conheça sobretudo por meio do ICLS, né? E então como é que foi, como é que a tua vida se juntou com a vida do ICLS, do pessoal de lá? Começou quando eu era aluno do Olavo, Curitiba. O Gugu apareceu oferecendo um curso de astrologia, o qual eu não fiz. Mas como diz o pessoal, mas eu fiquei muito interessado. E daí mais tarde, nos cursos do Munir Nasser, eu fiz alguns. E o Gugu, o misterioso Sr. Edoui, vocês lembram dele? Não. Não? Vocês não lembram do misterioso Sr. Edoui? Puxa vida. Vocês não viram muito o Outspeak, então? Não, a gente não pegou muito não, vocês têm que ver lá. Só do coffee. Eu já jantei com o misterioso Sr. Edoui, já bebi com ele. Enfim. E daí o Edoui passou a promover alguns cursos do Luiz Gonzaga de Carvalho. Eu acho que o primeiro foi Os Santos que Abalaram o Mundo. Após isso, o qual eu assisti inteiro, era aluno do Luiz Gonzaga. E o Luiz Gonzaga fazia algumas aulas particulares em sua casa, das quais eu participei todas. Ele fez também o curso do Pai Nosso, muito antes o curso do Pai Nosso, na verdade, deu a ideia de fazer o livro do Pai Nosso. Depois eu eu enchi muito o saco do Gugu para falar sobre arte. Uma vez ele falou que, a gente estava falando ele estava falando sobre narrativas e que, né, favoráveis para se tornar santo. E ele disse que uma das favoráveis é ser artista. Não nos termos que a gente pensa artista hoje, né? Obviamente, né? Mas um iconógrafo, por exemplo, né? E daí eu pedi para ele, pelo amor de Deus, falar sobre arte, né? E ele fez lá o curso Arte Sagrada, que durou alguma coisa como um ano. Enfim, daí eu segui todos os cursos. Entendi. O ICLS definitivamente não existia, ninguém tinha essa pretensão, foi muito mais tarde. Mas como eu era um aluno que estava presente em todas as aulas, aí quando eles fizeram o ICLS, eles já me convidaram para ir no primeiro encontro que teve em São Paulo, no qual eu não fui, não deu. Mas numa outra oportunidade eu fui até a casa do Thales. Daí nós não nos conhecíamos, e eu conheci o Gugu e era amigo do Davi de Carvalho. E deixe-me ver, daí o Thales me convidou para dar aulas no ICLS. E eu não aceitei inicialmente. Aí depois daí o Gugu foi até meu ateliê pedir para eu dar aula. E daí não tinha jeito de dizer não, né? Eu disse sim. Mas acho que alguma coisa como um ano para eu aceitar. Eu sou meio turrão.
Mas tem algum motivo específico, assim, para essa resistência? Não sei. Não sei, deve ser alguma coisa do subconsciente. Entendi. Bom, já aproveitando essa coisa do ICLS, né? Assim, eu tô pressupondo que mais ou menos todo o público ouvinte conheça o ICLS, que é o Instituto Lux et Sapientia, cujo principal professor acredito seja o Gugu, né? Não sei se tem essa hierarquia de professores, mas me parece que o Gugu ali seja a figura mais proeminente, e outros professores também que estão ali, como o Marcos Monteiro, que a gente já entrevistou no nosso primeiro episódio. Que é um excelente professor. Que é um excelente professor, astrólogo. E daí depois lá por último, o final da fila é eu. E, enfim, tem alguns outros professores muito bons também. O Thales participa ali ativamente de todos os eventos, ajuda a organizar tudo, enfim. E o Gugu, para quem não sabe, é filho do Olavo, né? Luiz Gonzaga de Carvalho. Enfim, a gente queria também que você falasse um pouco sobre a sua formação, que é muito interessante. Você estudou fora, estudou na Inglaterra durante um bom tempo, né? E como é que foi essa experiência? Como é que foi a tua formação de modo geral? Rapaz, a minha formação é bastante eclética, vamos dizer assim. É o mínimo que daria para dizer. Eu sempre fui estudante desde muito jovem. Eu acho que alguma coisa com 5 anos eu lembro de eu estudando. Eu sempre gostei muito de estudar. E o que é estudar? Eu acho que é bem importante isso, né? É você escolher determinado assunto e se aprofundar nele, tentar entender toda vamos emprestar uma palavra que não é precisa, mas toda a engenharia que pode ter por trás do assunto, e quando a engenharia está na frente mesmo, né? Então, eu me interessava por desenho, e eu ia estudar desenho, mas daí tinham as coisas que eu estava desenhando, e eu me interessava por elas também. Eu sempre fui muito curioso, muito, muito, muito curioso. E eu sempre tive, desde criança, uma série de perguntas. Uma das coisas que eu nunca tive nenhum tipo de problema é ter uma coleção de perguntas sem respostas. Como aquele livro do Aristóteles lá, né? Mais ou menos isso. Eu tenho bibliotecas de perguntas sem resposta. E eu sou meio doente porque eu não, algumas eu respondo, né, mas para cada uma que eu respondo eu consigo achar mais umas 100. Então o negócio só aumenta. Eu gostei muito sempre da plástica das coisas, então eu lembro quando eu estava uma vez eu vi um livro sobre baleias e eu achei muito bonito. Eu vou espirrar em alguns momentos. Fica à vontade. E daí, enfim, daí eu desenhava baleia, as baleias, vários tipos de baleia. Depois eu tinha uma cerâmica de tijolos perto da casa dos meus pais. E eu ia lá, pegava um pouquinho de argila e modelava a baleia. Lembro no 4º ano primário, estava na biblioteca da escola e eu consegui um livro sobre dinossauros da Edad de Ouro. Era bem. E daí, aí tinha alguém, um artista do Smithsonian Museum, modelando um estegossauro em argila, em cima dos ossos de um estegossauro de verdade. E aquilo, assim, me deu uma super ideia. Eu modelei todos os dinossauros do livro. Nossa. Caramba. E, bom, daí a argila secou e daí aquilo não foi legal. Eu fui pesquisar mais. Daí, obviamente, a argila sem ser cozida, né? No forno, ela tem uma aparência bem diferente do tijolo. E daí eu tentei fazer um forno em casa, no porão de casa, com vela. E não deu muito certo. E, bom, enfim,
não pegou fogo em nada, nada que assustasse. Os meus pais não ficaram sabendo e não vão saber nunca. E, bom, aí eu comecei a mexer com materiais, né? Já nessa idade também, eu sabia que existia a arqueologia e que existia a profissão de arqueólogo, então eu queria ser arqueólogo também. Então, o que eu fazia? Eu fazia os vasos, os ossinhos, e daí tinha um terreno baldio do lado de casa, e eu enterrava no terreno baldio, esperava passar 6 meses, daí eu ia fazer estudo de campo com a minha irmãzinha, coitada. E daí eu fazia o loteamento do sítio arqueológico com fios e fazia escavação. Não tinha pincel, não tinha nada dessas coisas legais, mas eu me divertia bastante. Muito bom, muito bom. E daí assim, sei lá, eu assistia televisão, daí tinha lá o que era, tinha na época que eu gostava bastante, era o Viagem ao Fundo do Mar. Daí tinha lá o submarino que chamava-se Civil. Eu fiz o submarino e ficou muito legal, só que daí assim, era só uma coisa de madeira, né? Daí eu fui pesquisar sobre o funcionamento dos submarinos. Daí eu peguei lá umas garrafas de detergente, fiz o civil com caninhos e tudo, e daí ele realmente submergia e emergia da água. Caramba. Unido por cabos, né? Mas era bem legal, né? Enfim, eu gostava de fazer ponte, gostava de, enfim, fazer represa. Gostava bastante de engenharia, bastante mesmo. Gostava de fazer rua. Eu lembro de assistir as máquinas fazendo algumas ruas perto da escola. E daí eu fiz as máquinas de brinquedo, né? Pequenininhas, e fiz a rua. Eu tinha muita atenção nas coisas. Gostava de matemática, eu lembro, já no 4º ano primário eu dava aula de matemática para alguns amiguinhos. No 4º não, na 5ª série. Era na 6ª série, eu dava aula de matemática. Não me pergunte por quê, porque eu não sei nada de matemática mais. E os aluninhos não ficavam em recuperação, os meus amigos. Eu tinha 2 amigos que eu dava aula de matemática. Mais tarde, eu comecei a escrever bastante, eu escrevia muito. Enfim, a modelagem sempre me acompanhou, o interesse pela forma sempre me acompanhou. Daí, junto com isso, a arquitetura. Enfim, assim, é muita coisa, sabe? É muita coisa. Sim. Sim. E a tua experiência universitária, mais especificamente, de que modo acrescentou nessa tua formação prévia já? A formação universitária, assim, era para pegar o papel, na verdade, tá? Lembra do Smithsonian que eu vi o pessoal do Smithsonian modelando? Então, em 94 eu estava lá dentro do Smithsonian conversando com um cientista que fazia exatamente esse trabalho. Uhum. E eu tinha oportunidade de trabalhar com ele, se tivesse um diploma. Entendi. Enfim, daí não deu, mas aquilo, eu gostei muito de Washington DC, achei muito bonito. Eu não conhecia a Europa na época, então, assim, Washington era realmente muito bonito perto disso, e acho que é uma cidade muito bonita, assim. Aí, muito a contragosto, eu atendi o pedido quase que de joelhos de um amigo para eu entrar na faculdade de escultura e pegar, segundo a boca dele, a porra da droga do cacete do diploma. Aí eu fiz o vestibular, eu coloquei lá tudo A e B e passei. E daí, enfim, passei do vestibular, daí de novo, meu amigo foi lá, me deu um dinheiro, puxa vida, o Félix Rego.
ele me deu um dinheiro, para você comprar material, só vou te dar 2 conselhos. Assim, não é um conselho, é um pedido. Lá na faculdade você não pode perguntar, né? A faculdade de escultura, né, Luiz? Então você não pode perguntar o que é escultura, o que é arte e o que é beleza. Senão, você vai repetir todos os anos, você não vai terminar o curso. E assim eu fiz. Foi um ótimo conselho, porque alguns alunos já no primeiro ano fizeram essas perguntas e eles não terminaram o primeiro ano. Incrível isso. E é bom, enfim, lá na faculdade eu procurei não ser visto o máximo que eu pude e eu tive bastante sucesso. E foi isso, o que eu posso ter aprendido lá. Eu aprendi bastante a arte do teatro. Sim, não, eu fiquei um ótimo ator. Porque é o seguinte, você tinha que fazer trabalhos, né? Sim. E daí, assim, a minha resistência à burrice, ela ficou muito, muito grande. Ela sempre foi muito grande. Mas daí, assim, a minha resistência à burrice, ao fingimento, especialmente ao fingimento, ao querer ser, ela aumentou absurdamente. Absurdamente. Eu e o Bruno, a gente faz faculdade também e a gente entende um pouquinho desse teatro. Então daí, assim, tinha que fazer trabalho, tinha que justificar o trabalho. E assim, eu já trabalhava, eu ganhava meu dinheiro já na época. E, bom, daí tinha a arte do teatro mesmo, né? Então eu sempre fazia. Se o trabalho era para amanhã cedo, que era a faculdade era cedo, né? Às 11 da noite eu fazia em, sei lá, 20 minutos. E sabia exatamente o que escrever. E sabia exatamente o que escrever. Sabia exatamente o que escrever. Aliás, às vezes tinha que falar alguma coisa, porque o pessoal também, eles não são muito então você tinha que mostrar algum trabalho, alguma coisa. E enfim, como o pessoal, arte contemporânea, né? Então assim, você embola um monte de papel e coloca lá uma história super catastrófica, assim, e daí eles me adoravam. Eu era um aluno excelente. Muito bom. Luiz, você é iconógrafo, certo? Sim. E a gente ouviu sua aula junto com o Hugo sobre isso. Tá. E eu queria te perguntar, qual que é a diferença para você da iconografia para as outras artes? A pintura, no geral, a escultura. O que é que a iconografia tem, assim, de especial, digamos assim? Infelizmente existe uma diferença, né? Antigamente não era tão diferente, sabe? Entendi. Antigamente os artistas se preocupavam com coisas realmente importantes, né? Que estavam para além deles, né? Era muito importante assim você materializar visualmente, né? Tornar, enfim, ou na pintura ou na escultura, algo que fosse muito, muito relevante para as pessoas. E daí, assim, o seu eu, o seu ser, isso aí entrava só como, enfim, como ferramenta, né, para materializar aquilo. Mesmo que você pudesse saber, né, era só uma ferramenta. E eu vejo que mesmo quando você está, sei lá, consertando um sapato, coisa que eu sei fazer muito bem, by the way, se você faz isso e procura assim, como é que eu posso dizer assim, focar na inteligência, né, do feitio dos sapatos, assim, falando como artista, é muito mais proveitoso, é muito mais... Sou ascendente de touro, então eu posso falar assim, é muito mais gostoso. É muito mais gostoso, assim, egoisticamente falando, é muito mais gostoso, tá? Hoje em dia, assim, quando a gente fala assim, vida intelectual, né, é tudo assim,
né? Tá, o cara vai lá, tem a vida intelectual. Agora, né? Daí é tipo o drogado que abandona a droga, vai para a vida certinha, mas daí ele não consegue. Chega uma hora que ele, né? Então, assim, o cara tá estudando lá, tá, agora eu tenho que comer um hambúrguer do McDonald's, sei lá, uma porcaria, pra voltar a viver, entende? Espero que entendo. Sim. Sim. Isso daí é muito triste, porque, assim, a pessoa não tá vivendo o mundo do intelecto, ela não tá diante né, da luz do mundo, né, da encarnação do verbo, ou da sua inteligência. Então, daí, assim, ela está dizendo que tá, mas é falso. Infelizmente, é falso. E por que eu demorei muito para começar a dar aula? Eu não sabia como eu via esse problema acontecer. Quando acontecia comigo, né, e acontece ainda, né? Mas eu via de acontecer nas pessoas e eu sempre fui muito preocupado em ser honesto, ter uma biografia honesta. E ter, quando a gente fala assim, ter uma biografia, as pessoas sempre, uma biografia parece algo importante, né? Então, biografia significa, né, não significa o sujeito ser feirante. Biografia significa o cara ser, sei lá, no mínimo, o dono da feira, né? Ele tem que ser dono de alguma coisa, responsável por muito. E não é isso. Então eu vi muita gente que vocês nunca saberão quais são, mas vocês conhecem, ou espero que não conheçam, mas enfim, eu vi muita gente assim, tendo essa vida, entre aspas, intelectual, e daí ela tinha que, né, ela tinha isso, era um papel, entende? Era um papel. Sim. E acho que com as redes sociais isso ficou pior ainda, né? Não é? Nossa, Assim, o templário do teclado, enfim, daí assim, não tem mais homem, não tem mais mulher no mundo mesmo, não tem mais gente, é tudo teclado, né? Daí essa falta de honestidade, né? Eu sempre fui uma pessoa muito contida, vamos dizer assim, por causa dessa consciência da quantidade de ser que eu tinha, que eu tenho. E daí é muito complicado isso, porque isso, a medida que eu tenho disso não é uma medida terrena, né? Então, assim, graças a Deus, não faz sentido a gente ficar alardeando, né, o que se sabe. Mas teve um certo momento em que foi necessário. Deus falou para mim, cara, agora você tem que sair da casinha. E eu saí. Como que nessa entrevista, vocês falam da iconografia, vou citar os termos usados, como a janela do céu, assim. Certo. No sentido espiritual mesmo. Como que é isso, assim, na sua vida como iconógrafo, sabe? Que tem muito contato. Tá bem. Então você não quer que eu responda a outra pergunta, porque eu não respondi ainda. Também. Pode incluir no mesmo pacote. Então, respondendo a primeira pergunta... Citando. É só porque você acabou entrando um pouco nesse assunto. Tá. Então, enfim, eu falei nesse assunto para daí dizer mesmo o que é, né, assim, quais as diferenças, né, ou qual a diferença, se é que tem... Sim. Né? Que tem né, das outras artes para a arte da iconografia, se é que dá para falar assim também. Uhum. Né? Então, assim, na verdade, não tem diferença, né? Tem diferença da arte de hoje, que a gente vê hoje, para a iconografia. Então, assim, a diferença, a gente, enfim, começa nos graus, né? A diferença inteligente. Não, a diferença inteligente não tem nenhuma, tá? Da arte da iconografia para a arte da escultura, né? A diferença inteligente não tem nenhuma. Tem a diferença do tema, né? Obviamente, daí como o ser humano
foi esquecendo um pouco o que é inteligência, e isso é muito fácil, isso é a coisa mais fácil do mundo. Daí, enfim, ele foi trocando, enfim, os aspectos da sua alma sensível para a inteligência. E daí, enfim, a alma sensível, ela normalmente pensa muita merda, pensa muita coisa estranha. E você não tem que realmente aderir a tudo que a alma pensa ou tudo que a alma sente. Não tem mesmo, né? Só que assim, as pessoas começaram a aderir a tudo que acontece nas suas almas como se estivessem aderindo a algo inteligente, percebe? Daí, o que acontece? Começa a haver, daí sim, uma diferença plástica, né? Enfim, o iconógrafo ele não deve perder, não tinha apagado o significado da sua inteligência ou da inteligência humana quando ele estava fazendo um ícone, né? Já os artistas que não eram não tinham a prática de fazer ícones foram perdendo por N circunstâncias. Daí assim vai levar umas 8 horas para explicar isso, então acho que não é o caso. A gente pode falar isso uma outra vez, mas enfim, a diferença hoje que a gente tem, né, para a iconografia, para os iconógrafos e as artes plásticas, infelizmente é nenhuma, tá? Os iconógrafos hoje tendem, né, tem muitos que ainda não fazem isso. Eu não faço e não farei, mas tem muitos que tendem, inclusive é uma necessidade muito grande deles verem, né, se verem como artistas, se verem como pessoas especiais, como iconógrafos especiais. Aquele culto que hoje, o culto que existe hoje pelos materiais do ícone, o culto que existe pela, como é que eu posso dizer assim, o modo que foi feito, o jeito que muitos iconógrafos falam, não, a gente tem que, o iconógrafo faz a oração do iconógrafo. E assim, nossa, isso é tão piegas, tão falso, tão fingido, mas tão fingido, que dá vergonha. É vergonhoso. É vergonhoso. Então o iconógrafo ele tem que ser uma pessoa, enfim, ele pode ter outros talentos, né? Daí às vezes as coisas podem se permear. Mas assim, iconógrafo mesmo é o monge que está no mosteiro praticando a arte da iconografia. No meio, né, entre uma capinada da horta, sei lá, cuidando das galinhas, oração, limpando o chão. Então o iconógrafo é uma pessoa de verdade, assim como o artista antigamente era uma pessoa de verdade. Vocês lembram assim, por exemplo, do Le Corbusier? Então veja, como que pode um arquiteto oferecer aquele tipo de solução arquitetônica ou mesmo urbana? Ele não poderia fazer nada daquilo se ele não fosse uma pessoa de verdade. Percebe? Sim. É isso que você está falando, me lembra inclusive muito aquele filme maravilhoso do Tarkovsky sobre o Andrei Rublev, né? Sim. Que também eu acho piegas, tá? O filme mas assim, cara, eu sou chato pra caramba. Então, assim, tá, o Rublev não era bundão daquele jeito, tá? Tá, mas eu falo assim, eu quero dizer, de qualquer forma... É muito lânguido, é muito, ai, como eu sofro, tudo bem. Né? O eslavo, ele vive em estado de sofrimento constante, mas assim, puxa vida, assim, ele carregou muito nas tintas, sabe? Ficou um desenho... Entendi. Ficou muito assim, desenho de criança de 12 anos. Uhum.
Mas quer dizer, assim, de qualquer forma, é até muito bom saber disso, né? Uhum. Desses detalhes, porque eu não conheço a vida do Andrei Rublev, eu nunca li nada que não fosse o próprio filme do Tarkovsky, né? Conheço por lá. Mas parece que, de qualquer forma, no filme ele mostra um pouco disso que você tá falando, de o iconógrafo ser uma pessoa normal, né? Uma pessoa comum que tá ali, um monge e tal. O iconógrafo é uma pessoa normal, o excelente sapateiro é uma pessoa normal, o excelente alfaiate é uma pessoa normal, o excelente pintor é uma pessoa normal, né? O Rafael Sanzio era uma pessoa normal, mesmo sendo o Rafael, né? Outros artistas anônimos anterior ao Renascimento eram pessoas normais, por isso que a arte deles era excelente. Tá? Lembra que eu falei assim, ó, é muito fácil você confundir, né, a sua inteligência com a sua alma. Muito fácil. E daí mais ainda, eu vejo muitos artistas, né, eles não usando, assim, tem até talento para artes, ou pelo menos tem uma ânsia de fazer obras, mas assim, sabe psicoterapia artística? Né? O cara começa... o cara da cadeia lá, que, enfim, começa a fazer desenhos para relaxar, para, assim, colocar os seus demônios para fora e tal. Assim, ele não é artista, ele não está usando a sua inteligência, ele só está, assim, materializando os fantasmas que tem na sua alma. Olha, essa é a receita de sucesso dos artistas. De grandes artistas ricos e bem famosos. Que eu também não posso ficar falando o nome, mas enfim, são tudo europeu e até poderia, mas eu prefiro... seria legal saber os nomes próprios. Então, assim, a pessoa, enfim, daí assim, ó, veja, eu digamos assim, eu tenho lá os meus parafusos frouxos e eu começo a materializar as coisas que tem na minha alma. Sim. Com alguma plástica interessante. Nem sempre isso é necessário. Bom, eu vou ser visto como é que eu sou visto como um artista de sucesso? Eu materializo, né? Então, assim, a gente tem uma inteligência comum, né? Que vem de Deus. Bom, somos todos homens, então a gente tem traços de comunhão de alma. A gente tem traços que, enfim... A alma de homem é mais ou menos de um jeito, a alma de mulher é mais ou menos de um jeito, né? E a gente tanto consegue identificar, enfim, nos manuais de psiquiatria, né? As doenças mentais. E olha só, existe um número X de doenças que uma cabeça pode ter. Não é verdade? Que ele é pequeno. É só você começar a pintar ou esculpir ou fazer instalações de traços muito próximos que tem na alma humana, muito próximos dessa loucura. Você vai ter um público imenso. Se você começar a materializar coisas que são traços de uma alma saudável, aí o leque aumenta muito, percebe? Sim. E daí o teu público vai diminuir, percebe? Sim, porque boa parte daquelas experiências ali vão ser provavelmente incompreensíveis para pessoas que têm os parafusos soltos, né? E que só vivenciam as experiências mais baixas da alma. Exatamente. Então, assim, bom, existe uma receita de sucesso para o artista contemporâneo. É fazer isso. E é isso que o artista de sucesso faz. É muito simples. Mas é muito, muito, muito simples. Poxa, Luiz, mas é isso. É isso. Sim. Eu tenho Saturno 11 e eu sei o que eu tô falando. É muito engraçado porque eu fiz aula de pintura a óleo há bons anos atrás. Tá bom. E na primeira aula eu lembro que a ideia era exatamente essa. Eles deram um quadro bem grande, de várias formas bem aleatórias, de flor, círculo, quadrado, e falaram: criem, coloquem pra fora tudo que vocês têm aí dentro. E todo mundo ficou assim, ok, vamos colocar pra fora, e vários quadros completamente ininteligíveis, eles surgiram e foram expostos depois, e enfim, foi exatamente essa experiência.
Daí tem lá a professora fica olhando, vamos fazer o recorte esse pedaço aqui é textura, tá tão interessante e tal. É uma masturbação mental, é um inferno. Exatamente. Chega assim, ó, é muito triste por um lado, e daí assim, é muito engraçado que eu olhava assim na faculdade e falei, caramba, mas sério mesmo que assim, só eu tô vendo isso e se eu ficar quieto, Sim. tá tudo certo? Pois é, tá tudo certo. Quando a gente fala da arte contemporânea, né, nesse sentido, de que, enfim, você vai lá no MASP, enfim, nos museus de arte contemporânea, mas você vê várias coisas desse tipo. Vê, Você acha que existe alguma coisa que dá pra gente aproveitar? mas é claro que dá. Você já foi Porque, no porque às Museu do vezes. IML? Já foi? Qual, desculpa? Museu do Instituto Médico Legal? Tem todas as Não. hospitais. Pois é, dá para aproveitar bastante coisa lá. Porque me parece que às vezes a gente tem uma posição bem extrema, né? Ou é zero, ou é um. Aham. Então, eu vou odiar aquilo, ou eu vou Tá. amar. Uhum. Tá. E, Não, dá para aproveitar bastante coisa. Então, por exemplo, veja, daí tem aquele problema que hoje a gente tem bastante no Brasil, né? Então, a gente descobriu que a arte contemporânea é ruim. Então, vamos dizimar a arte contemporânea. exato, exatamente. Não, eu sou contra. Eu deixo os caras fazer. A gente aprende bastante. Quando E um eu outro acho. está desenhando ou pintando, ou uma criança desenhando, né? O que que acontece, né, nesse sentido de a gente, não, para tudo, para o trem que eu quero descer, né? Cara, não desce não, toma o trem. Tome o trem. Sim. E é engraçado porque às vezes me parece que isso faz com que a gente simplesmente não conheça quem são os artistas bons contemporâneos. Então, a gente tem muitas referências de artistas do passado, mas eu tenho poucas, por exemplo, de artistas como você hoje, que estão vivos, fazendo muita coisa boa e que eu não conheço simplesmente por essa, talvez por esse grande pensamento assim bem extremo assim de posição. Uhum. Ó, então vamos falar assim, o que que é um artista, tá? Então, ó, lembra uma coisa, né? O artista, ele mexe com, né? Ele está tentando materializar, colocar limites, né? Num tema, num assunto, e apresentar aquilo com beleza, né? Com uma certa ordem inteligível ou sensível, ou as duas, tá? Daí ele quer fazer isso na literatura, na poesia, na música, na voz, né? E tudo isso tudo isso é plástica, tá? O som ele pode parecer e ele é uma das coisas que tem uma plástica bastante, ela não é visível, mas ela é percebível, né? Ela é percebida pelos nossos ouvidos e pelo nosso próprio corpo, né? A plástica do som, ele tem uma plástica. O que o artista está fazendo? O artista está, para fazer pra determinada obra, né? Ele está mexendo com a plástica da sua alma, né? Dos seus sentidos. A sua alma, os seus sentidos é uma régua para, né? Ou o sentido de um amigo, ou de um conselheiro, de um tutor, ou de um tutor, né? Ó, eu fiz isso aqui, o que que você acha? Né? Escuta aí. Ou melhor, não quero saber o que você acha. Escuta aí, eu vejo aí, e eu quero olhar para você e ver o que que você sente. Percebe? Sim. Só que daí, assim, tem uma coisa que dá a luz para ele fazer tudo isso. Ele vai ter uma confirmação na inteligência. Puxa vida, quando a gente faz isso, a gente fica especialista na gente, não é verdade? A gente toma consciência de das nossas capacidades. E é muito legal você ter um certo talento, esse talento, e puxa vida, você pode fazer uma coisa bem legal que um pai deveria fazer, naturalmente faz.
Puxa vida, eu sei mais ou menos como é que eu funciono. Daí você olha a criatura lá funcionando em desacordo com a sua inteligência. Poxa, você pode ajudar o sujeito, não é? Sim, sim. Então, assim, não é destacado da realidade ser artista, fazer. Ao contrário, você está mais próximo da realidade humana. Uhum. E para isso, você ver tentativas que não deram certo, aumenta a tua biblioteca de possibilidade de falha do ser humano. Sim. E você fica mais inteligente. Ué, Sim. agora, percebe? Agora, a gente vai lá no museu imaginando que, poxa, aquilo tudo é uma amostra de sucesso, né? Tá escrito no museu, aqui tem as melhores obras, né? O curador escolheu, né, a melhor coisa de tal período. E você vai olhar já com esse espírito, né? Não deve fazer isso. Não deve fazer isso. Enfim, é o trabalho dele, né? Mas é um trabalho bastante ingrato. Quando você vai no museu, é uma oportunidade excelente. É como se você estivesse entrando numa biblioteca ou sei lá, numa farmácia. Tem um montão de coisas lá, um monte de remédios. Você pode pegar determinada caixinha de remédio e perguntar para que isso serve. Para tal doença, né? Na farmácia só vende coisa para doença, não vende coisa para saúde, né? Coisa para saúde é loja de marombeiro, né? Ou supermercado, né? Mesma coisa no supermercado. Poxa, lá está, assim, ao seu dispor, N coisas, N produtos. Mas você gosta de determinados produtos, não é verdade? Você não leva o mercado inteiro. Sim. Você não leva o mercado. Você escolhe um, quem sabe você tenta um outro, faz experimento. No museu é a mesma coisa. No museu é a mesma coisa. Está lá à sua disposição uma infinidade de coisas, né? Que infelizmente normalmente são todas horríveis. Mas se você tiver um pouco de resistência e olhar não à luz da sua alma, mas à luz da sua inteligência, né? Não fazer lá, enfim, você está diante de um, sei lá, talvez de um Pollock, mas puxa vida, você não precisa olhar para ele como, poxa, isso é uma coisa horrível. Você pode olhar para o Pollock, bom, esse sujeito tinha determinadas circunstâncias, você pode olhar para a biografia dele, a tua curiosidade pode ascender para esse lado. Também pode ascender para os materiais. Que tinta era essa? Que técnica era essa? Né? Ele fez em tal período, aonde que isso se encaixou? Do que se trata o período? Né? Então, em determinado período da história, se produziu isso. Então, a obra de arte ela pode ser um objeto sintético, uma amostra sintética de como que estava a cabeça das pessoas nesse período. Não é verdade? Você pode ver por esse lado. Puxa, Luiz, mas daí assim, daí eu vou entrar no museu, daí eu não vou ter nenhum tipo de satisfação, né, visual, né? Em muitos museus você não vai ter nenhum tipo de satisfação visual, mas você pode ter uma satisfação intelectiva. Uhum. Que aí é como se estivesse tirando proveito da arte, não para contemplá-la como arte pura, mas nesse caso aí que você está descrevendo, pelo menos, como uma espécie de instrumento de análise psicológica do próprio pintor. Exatamente. Por exemplo, assim, você não vai dizer assim, não, é super gostoso e é lindo o inferno do Dante. Você não vai dizer isso. Uhum. Né? Mas um exercício intelectivo, assim, nossa, puxa vida, né? Toda a plástica que ele descreve, né? Os danados, né? De cada círculo, puxa vida, né? Aquilo é uma experiência estética também, né? Mas assim, nada daquilo a gente quer levar para casa ou quer viver. Então, assim, a gente tem um norte natural de contemplação estética
que às vezes na literatura ele acontece mais facilmente. Tudo que é corpo, né? As coisas que estão escritas nos livros, né? O livro é um corpo, mas você tem que ler aquilo para você ter a sua imaginação tomar posse daqueles arquétipos, daqueles símbolos, daquelas palavras, para na sua imaginação elas serem corpo. Você não está vendo corpo quando você lê cachorro, mas você consegue imaginar o corpo de um cachorro. Aonde que você imagina? Na sua cabeça. Como é que você imagina? Já viu cachorro? Você já desenhou cachorro ou já viu fotos de cachorro e você tem um modelo imaginal de cachorro. Mas quando você lê lá o Inferno do Dante, como é que acontece? Então, ele usa da beleza e da estética para criar uma imagem na nossa cabeça. Percebe? Sim. Então, por isso que o talento dele por isso que o Dante é o Dante, né? Então, ele era um super escritor. Ele conseguiu escolher as palavras certas, né? A ordem das palavras certas, né? Sobre determinado assunto. E você lê e você consegue ver o que ele está descrevendo. Mas, obviamente, né, isso não é tão forte quanto você ver, né, uma escultura do Ugolino do Carpo, por exemplo. A descrição do Dante é maravilhosa, do Ugolino, mas quando eu olho o Ugolino do Carpo, daí quando eu leio de novo o Dante, eu lembro do Ugolino do Carpo e não do Ugolino que eu criei. Uhum. É uma experiência muito mais imediata, né? Exatamente. Uma vez visto, cara, para desver, tem jeito. Mas. E Luiz, isso era uma coisa que eu queria. Vou aproveitar a deixa aqui para fazer uma pergunta que me incomoda muito nesse sentido da relação entre a valorização que é feita hoje, pelo menos aqui no Brasil, né, nesse movimento cultural novo que tem surgindo da literatura e talvez do cinema, em detrimento de algumas outras artes, né? A gente vê que a literatura é extrema, não que eu não ache que não deva, não que eu ache não deva ser, mas a gente vê que a literatura é bastante valorizada e sobretudo as artes plásticas diante disso acabam desaparecendo um pouco. Eu particularmente sempre fui uma pessoa muito mais visual, sempre tive uma tendência muito maior a apreciar artes plásticas, talvez até por esse contato mais intuitivo que a gente tem com a imagem que aparece a nós e não com a imagem que a gente tem que criar com o esforço da nossa imaginação. Sim. Hoje se estabelece muito comumente a relação entre a literatura e a importância da formação do imaginário, da base que a literatura dá para todo o resto da educação que se segue depois. E aí eu gostaria que você falasse um pouco de como é que você vê a função das artes plásticas nisso exatamente. Qual é a peculiaridade que as artes plásticas teriam para esse papel mais pedagógico, por assim dizer, e que as diferenciam da literatura e de outras artes que são valorizadas? Sim. Bom, a literatura, primeiro que ela começa, assim, é muito simples, né? A literatura é portátil, né? É um livro que você leva embaixo do braço. Quando a gente fala assim, literatura, assim, qual que é o objeto, né? Onde que tá a literatura? Tá num livro. Isso ficou tudo assim, não, como assim? É mesmo? Não, mas, pois tá num livro. Você lê no ônibus, em casa, num cômodo para outro, você leva toda uma história, tá? E isto foge da realidade. Isso foge do que a gente tem no dia a dia. Mas isso vai de encontro que tem no nosso dia a dia, num sentido que a gente leva a nossa imaginação, né? Quando vê lá um pôr do sol. O pôr do sol não é portátil. Não. Uma árvore não é portátil, né? Uma casa não é portátil, né? Então, assim, o tamanho das coisas, a relação de distância que tem do seu corpo à obra
a escultura, ou ao pôr do sol, ou a árvore, ele existe, tá? Ele existe. Lógico que existe. Pois é, ele existe, mas ele é abafado. Ele é abafado provisoriamente, tá? Ele é abafado provisoriamente. Só que, uma vez que você saiu de frente daquela escultura, daquela árvore, né? Ele volta. Volta mesmo? Veja, tem algumas coisas que elas são. A gente dá graças a Deus que elas existem no seu modo portátil, né? Sei lá, Victor Hugo. Assim, poxa vida, que bom que ele escreveu. Né? Fotografia de, sei lá, algum lugar bonito da Tailândia. Que bom. Mas daí assim, cara, eu quero comer, eu quero dormir. Daí isso é realidade. Agora percebe que assim os momentos de realidade, né, de interação com o mundo sensível e real, hoje em dia das pessoas, ele tá muito pequeno. Claro, com certeza. E daí, assim, tá todo mundo sentindo um certo vazio, uma certa tristeza mesmo. Puxa vida, o que é isso? E daí você manda a criatura, sei lá, pescar, ou como diz o meme, capinar um lote. Cara, vai capinar o lote e isso passa. E passa mesmo. E passa mesmo. E passa mesmo. Só que daí o sujeito pensa, não, então a realidade é algo duro. Não, a realidade é uma delícia. Aliás, é a melhor de todas as coisas. Realidade plástica, realidade da vida, oxigênio, né? Mas daí essas coisas, elas não são, vividas intensamente. Daí o que está acontecendo com a intelectualidade brasileira? O sujeito tem lá uma realidade porca, mas daí ele vai ler, né? Gustavo Corsão, vai ler Aristóteles, vai ler um montão de coisa legal, um montão de coisa que objetivamente é legal e necessária e deve ser lida. Mas é assim, quem que tá lendo? É um cara real? Não, é o cara que ele tá fugindo da realidade, ele não tá assim, ele tá lendo lá alguma coisa e não tem um paralelo real daquilo. Ou, eu não tenho um paralelo real do Ugolino, mas eu posso imaginar. Por que as pessoas não têm mais imaginação? Não tem mesmo. Né? Por que elas não têm mais imaginação? Porque hoje em dia elas imaginam tudo. E elas ficam com medo das coisas que elas imaginaram. Elas tratam aquilo, isso que é ansiedade, paranoia, mania de grandeza, narcisismo, caramba. Então, assim, as pessoas imaginaram coisas e elas pensam assim, não, elas vivem aquilo como se fosse realidade. Que dá para fazer. Dá para cair na mentira da alma. Percebe? Sim. Então, Sim. aí, obviamente, né, não se fazem, não tem obra plástica, não vai dar, porque, enfim, a obra plástica alguém tem que comprar, vai em determinado lugar, ela não tem a portabilidade que tem a literatura. Eu acho que, assim, a gente devia ter, assim, 10 vezes mais literatura boa aqui no Brasil. Mas se vocês forem perceber uma coisa também, o que é muito interessante, se você mostra modelos, né, de ideal humano, numa escultura, ou numa pintura, ou numa fotografia, ele não vai ser aceito com tanta eficiência, com tanta facilidade, melhor dizendo, do que, sei lá, uma história. Tá? Ele não vai ser aceito. Ele é percebido mais rapidamente. Mas como ele é percebido mais rapidamente, ele pode ser expelido pela sua alma mortal mais rapidamente também. A gente tá no mato sem cachorro, sabe? Sim. Então, assim, movimentos como esse que vocês estão fazendo é muito importante, né? Então, assim,
aula, áudio, a conversa de 1, 2, 3 horas sobre assuntos gerais, que, enfim, que eles estimulem um pouco da boa curiosidade humana do homem, do brasileiro. Assim, é extremamente importante. Vocês estão fazendo um trabalho assim que vale ouro, sabe? Vale ouro mesmo. Porque assim, se diz lá, poxa, a gente vai estudar arte. Ah, beleza, então são 78 aulas de 6 horas cada uma. Se fala isso na primeira, quantos alunos vão? Nenhum. Sim. Vai aparecer um outro masoquista, ou sei lá, um café grátis, ou tem, sei lá, tem um cara legal pra mocinha namorar, ou tem uma mocinha legal pro cara namorar. Cara, é isso aí. E tá, isso não é errado, tem que, né, tudo bem. Mas assim, sabe? Poxa, e Luiz, essa coisa que você falou quer dizer, de que a literatura pode ser usada como uma fuga em vez de uma busca de aproximação com a realidade. Nossa, Hoje ela é usada pelo movimento conservador, né? Assim, sim, ela é, porque assim, sério mesmo, se ela tivesse sido usada, né? Assim, sido usada com alguma eficiência, já há 5 anos atrás a coisa estava bem diferente. Mas estava muito diferente. Não, isso faz total sentido. Eu vejo isso muito dentro da minha própria vida, assim. Eu percebo que, justamente pelo fato de eu ter me acostumado com o mundo das letras e da imaginação, das ideias e tal, que tá, assim, pelo menos a princípio mais afastado da realidade, você tem que fazer um esforço muito maior para conectar aquilo com a realidade. Eu me acostumei de tal modo com isso, com essa cultura livresca, que eu sinto muito mais dificuldade. Eu tenho que fazer muito mais esforço intelectual para abrir um livro de pintura e ficar ali olhando a pintura do que para abrir um livro de Aristóteles e ficar lendo ali a metafísica, por exemplo. Principalmente nesse caso, né? Metafísica, daí o cara não sabe plantar flor, cara, não vai dar. Ele vai saber todas aquelas palavras, vai repetir, ele vai, assim, se você lê bastante, tá? A tua memória visual, ela não aumenta. O que aumenta é a tua capacidade verborrágica. Tá? Sim. Ela aumenta, e é bom que aumente mesmo, mas assim, você tem que ter uma capacidade verborrágica. Isso é legal, tá? Mas assim, com qual conteúdo? Com qual conteúdo, né? Sim. Eu não estou dizendo que assim, não, então larga os livros. Não. Compra mais livro, leia mais. Mas assim, cara, vai fazer o jardim, vai pintar a cerca da tua avó, vai fazer alguma coisa assim, sei lá, lave louça. Sei lá, assim, não destaque uma realidade menos sensível, tá? Porque é menos sensível. Você tá lá, assim, você sentou na cadeira, colocou lá, assim, então o teu corpo não tá funcionando assim, e nem deve funcionar, né? Porque, enfim, ler andando ou falar andando, tudo bem, eu consigo ler andando e falar andando, e até sou bom nisso, mas, assim, não é um talento, né? As pessoas, elas precisam de um aconchego, de um certo silêncio, o que eu também preciso, mas assim, a nossa alma, a agudeza da nossa inteligência, quando se diz respeito à leitura, ela precisa de um certo ambiente para isso acontecer. Agora, a agudeza da nossa inteligência, quando, sei lá, a gente está capinando um lote, tá, sei lá, cortando a grama, fazendo alguma coisa assim, definitivamente que usa o corpo, né? A gente fica mais inteligente. Só que não parece. Parece que a gente só cria músculo, né? Parece que a gente cria músculo. Mas você pode criar músculo, né? E ficar mais inteligente. Pô, se dá para ficar até inteligente no museu, que é um negócio meio estranho, sei lá, né? Plantando flor, cuidando de flor, ou alguma coisa, sei lá, reformando a casa, cuidando do telhado,
assim, tem muito problema para a gente resolver material, né, do dia a dia. Sei lá, por exemplo, só um exemplo muito simples. O sujeito não precisa plantar flor, não precisa capinar lote, não precisa nada. Mas ele só pode dizer assim, ó, eu vou fazer a minha comida todos os dias. Só isso. Pronto. Isso é muito, isso é Só muito isso já é engraçado. um baita de um abacaxi, né? Pra quem vive demais no mundo das abstrações. Pois é, não, beleza, só que você tem que fazer sua comida, você tem que tomar banho, você tem que limpar seu banheiro, né, arrumar a casa, não é aquele negócio lá do Jordan Peterson, mas assim, pois é, mas, mas assim, cara, faz tua comida, se você não suporta comer a sua comida, você pode aprender a fazer com que a sua comida seja suportável para você, para outras pessoas. E assim, você fica bom em matemática, você fica bom em pesos e medidas, você fica bom em proporções, você fica bom em um monte de coisas. Senão, assim, o pessoal vai começar a reclamar. Tua barriga vai começar a reclamar. Aquele ovo nojento que saiu daquela frigideira nojenta. É muito Pô. engraçado, porque eu consigo perceber isso na minha vida. Assim, é uma coisa que eu não sei explicar bem, mas isso realmente acontece. Uhum. Por causa da pandemia, durante um tempo eu trabalhei em home office, então eu ficava. E eu moro sozinha hoje, então eu ficava 24 horas do meu tempo sozinha, comigo mesma, trabalhando e estudando na frente do computador. E é meio que impossível você não entrar assim, num mundo de abstração ou num mundo inteiramente seu, assim, que só você existe. Aham. E quando foi no ano passado, eu voltei a trabalhar presencialmente e a diferença que isso fez nos meus estudos foi incrível, porque você começa a ter contato com as coisas concretas. Então você começa, de fato, ver pessoas. Você tem que sair da sua casa, você tem que pegar o ônibus para poder ir até o lugar, você cumprimenta as pessoas. Parece uma coisa muito pequena, mas que, por algum motivo que você pode explicar qual me deu uma clareza muito grande naquilo que eu hoje leio, naquilo que hoje eu entendo, e eu consigo, de alguma forma, captar muito melhor as informações, e não sei, isso me deu, assim, uma clareza, é essa sensação que eu tenho, sabe? Sim, sim. Não, você pode, assim, a gente tem que criar muitas habilidades para sair de casa em determinado horário e chegar né, que é o ponto A até o ponto B no determinado horário desejado, ou pelo menos que os outros desejavam, né? Você tem que ter N habilidades, né? Você tem que cumprimentar as pessoas, tem que ter lá assim, não, pera lá, como assim? Estou levando, né, 68 minutos para me arrumar. Qual casamento é? Assim, tem que cozinhar, né? Então, todo mundo sabe, né? Dependendo do prato, né? Assim, o prato mínimo aceitável, ele vai levar, assim, o dobro ou o triplo de tempo que você leva para comê-lo. Alguns levam dias, né? Então, assim, você pega lá e abre o Pringles e daí beleza, né? Mas daí, antigamente, você tinha que sair de casa e daí, beleza, eu vou fazer um estoque de Pringles em casa. Não sei se pode falar Pringles aqui, mas já falei. Daí, de batata chips. E daí, você, né? Ah, tá, mas acabou no armário. Eu vou ter que ir lá até o mercadinho da esquina. E daí, vou ter que colocar roupa. E tem alguns que nem põem roupa, vão de pijama, cobertorzinho, sei lá o que for, e vão. Mas tem pessoas normais que, né, se arrumam, vão lá e tal, compram. E daí, assim, você tem que pagar. Poxa, daí você tem que ter dinheiro, tem que ter troco, né? Ou, né, você tem que apertar a senha, você tem que ter uma certa memória. Você tem que dizer bom dia para o caixa do supermercado, mesmo que quando aqui em Curitiba o caixa do mercado não olha para você, e daí assim, né? Bom dia, moça, né? Ou moço, ou seja lá, bom dia, Alhama. Daí a Alhama responde. E daí assim, você tem que pegar essa daí volta, e daí assim, tá, agora você andar. Tem um monte de coisas acontecendo.
um monte de coisas sociais, né? Hoje as pessoas têm, assim, dificuldade de relacionamento. Não tem? Tem, né? Tem, Por tem, que que tem. elas têm dificuldade de relacionamento? Porque elas têm dificuldade de relacionamento com elas mesmas. É, Elas estão enjoadas delas mesmas. Elas, não, eu preciso arrumar uma pessoa perfeita, porque daí vamos ver se melhora um pouco. Mas espera lá, era melhor você ser um cara não perfeito, mas aceitável, né? Daí, assim, também não procurar uma pessoa perfeita, mas também aceitável. E daí se tornar perfeito, ou querer pelo menos, e daí, né, ajudar a mulher, né, ou pelo menos não atrapalhar ela a ser perfeita. Aí começa a dar porcaria, começa a dar ruim em coisas muito básicas. E daí, assim, quando tá dando ruim em coisas tão básicas, assim, como é que você vai se preocupar com coisas daí mais grandiosas? Você não vai, você não tá capacitado para isso. Mas dá, eu posso começar a imaginar. Aí tem o famoso cara da opinião do teclado, né? Que dá opinião, ele senta ali no Facebook ou no Twitter, ou seja lá, o que raio de mídia que existe ou que vão inventar ainda, e ele começa a cagar regras. Ó, daí assim, tá, isso aí tá abaixo do mínimo, né? é. Tá abaixo do mínimo. Pô, Primeiro, isso, por que você tem que dar opinião? Você sabe mesmo? Não, é porque eu li, sempre tem aquele negócio, eu li não sei aonde. Percebe? Você já deve ter visto isso. já é uma Eu li, terceirização, né, do já serviço. começa a terceirizar. Já começa a terceirizar. Você pode terceirizar. Não, poxa, eu quero, né, entregar algo para minha namorada bonito. Bom, você não vai lá, não tem tempo. Você compra uma flor, rouba uma flor, sei lá, da vizinha, terceiriza o teu sentido de beleza. Mas daí hoje em dia, assim, é todo mundo cliente de alguma coisa, né? O cara nunca é chefe de nada. Ele nunca é responsável por nada. É ele que está pagando, ele não está recebendo. Ele está pagando para alguém. Que o ser humano hoje em dia perdeu? O poder de autoria, de ser autor, né? Ser autor. Minha vontade está nessa direção. Eu vou lá e realizo a coisa, materializo a coisa. Que as pessoas têm tanta dificuldade de materializar coisas? Qualquer coisa, né? As suas vontades. Porque ela terceiriza a responsabilidade da materialização dela para outro. E você pode fazer isso em muitas circunstâncias. Cara, acabou o dinheiro, ferrou. O que eu vou fazer? Beleza, eu posso fazer tal escultura, eu posso pegar um emprego. Cara, mas eu só vou receber daqui a 30 dias. Socorro, me empresta uma grana aí. Tipo assim, quando você vai lá no banco, o que acontece? Pô, você é um incapacitado, é isso que acontece. Você não tem grana, você é um incapacitado. Nesse aspecto, vai lá e pede, empresta o dinheiro e, obviamente, você pode fazer, né? Vai lá, empresta e daí, daqui a 30 dias, tua capacidade, tua força de, de, de gerar coisas, né? Ela tá atualizada para próximo do normal, né? Então, quando você tem dinheiro, você consegue fazer mais dinheiro, né? Quando você não tem nenhum, o que você consegue fazer? Aumentar na humildade, a gente pode aumentar em N circunstâncias. O que as pessoas hoje querem? Elas querem ter dinheiro, né? Então, assim, ó, eu quero ter dinheiro. Para quê? Eu respondo para que você quer ter dinheiro. Você quer ter dinheiro para não sofrer. É para isso. Você não quer passar fome, você não quer passar frio, você não quer passar no escuro. Não, mas isso é muito pouco. Pois é, mas a raiz de você querer ter dinheiro é isso. Você não quer passar fome, você não quer passar frio, né? Você não quer. Daí vai refinando. Daí você assim, você quer comprar comida. Daí, bom, agora tem um pouquinho mais de. Eu quero comprar uma comida melhor. Eu quero pagar gasolina ou andar de ônibus. Eu quero ter uma internet. Eu quero comprar um sapato legal.
que é bonito, não só confortável, mas é bonito, ele vai custar um pouco mais de dinheiro, né? Bom, eu tenho determinada casa, bom, se eu tiver uma casa melhor, não precisa de ser necessariamente maior, mas pode ser melhor, a minha vida vai ser mais confortável. Tudo isso está no universo do conforto, não tá? A gente quer dinheiro para ter conforto. Beleza. Então, se eu tiver 10 milhões de libras numa bolsa marrom, significa que eu vou ter muito conforto proporcional aos 10 milhões de libras. Não. Existe um limite para o conforto. E as pessoas associaram conforto à felicidade. Então, se eu tiver 10 milhões de libras numa bolsa marrom, eu vou ser mais feliz do que o cara que tem 100 milhões de libras. Não vai. Percebeu a equação? Sim, sim. Sim. Então, Tem por que as uma. pessoas não ficam ricas hoje em dia? Porque elas querem ser felizes com o dinheiro. Por isso que ele tem um número pouco de ricos. Ele quer ter dinheiro para ser feliz. E não é essa a ideia do dinheiro. Percebe? Então, assim, a mudança de foco, a pessoa não conhece seu corpo. Assim, não. Cara, assim, ó, existe um limite para ter conforto, satisfação da relação de comidas. A não ser que o cara tenha algum tipo de tara, né? Que ele fala, não, eu quero comer naquele restaurante espanhol. E eu tenho dinheiro, eu vou furar a fila. Agora eu quero comer, sei lá, eu vou colher trufas brancas lá no norte da Itália. Não, o cara é um tarado. Eu tenho as minhas taras, mas eu não preciso realizar as minhas taras. Entende? Mas Sim. a pessoa até. Não, quando eu tiver dinheiro, daí ele começa a fazer uma lista. Daí o que que acontece? Olha só o que que é tara. O cara começa a fazer uma lista das coisas que ele vai poder realizar quando ele tiver dinheiro. Beleza, você é doente. Porque você não vai fazer isso. Se você fizer isso, você é um imbecil. Você não pode fazer, não pode pensar isso. Porque uma tara é esvaziamento de ser. Uhum. Você é vítima das circunstâncias. Porque assim como tem trufa branca, cara, tem um montão de outras coisas. Você está fazendo um recorde da realidade e se, né, ligando a tua alma sensível, né, aquilo como se fosse assim. É que daí os caras fazem, né? O que que acontece, né? Os caras, eles ficam pensando assim e nunca realizam. Mas daí o cara começa, não, vou comer trufas brancas lá. Ele vai lá e come. Cara, que legal. É, legal, né? Com quem você está? Ah, seria legal se eu tivesse com a minha mulher, com os meus filhos ou com os meus amigos. Ah, beleza. E você não tá, você tá sozinho aí, né? Então, assim, o que que você quer mesmo? Não, eu quero estar com os meus amigos, com a minha mulher, com os meus filhos, com os gatos, sei lá o quê. E daí, assim, cara, bom, não precisa ser uma cerveja de segunda categoria, mas sei lá, um copo d'água, uma boa conversa, tá tudo bom, tá tudo bem. Uhum. É assim que o milionário pensa. É assim que a pessoa de muito dinheiro vive. Ela sabe que o dinheiro é só um meio, né? Não um Por isso fim em que si. os super milionários, né, o Rockefeller, por exemplo, o que que ele tem? Assim, ó, família grande. Os Ah. novos ricos, o que que tem hoje? Não tem nenhum filho, ele é pai de pet, porra. Poxa, Luiz, isso me lembrou um vídeo que apareceu pra mim aí aleatoriamente desses que são sugeridos, né, no Uhum, YouTube e tal, de uma moça dizendo, não fui verificar pra ver se isso de fato corresponde a algum caso clínico bem definido pela psiquiatria e tal, mas me parece uma coisa bastante plausível. Ela dizendo uhum, que hoje já dizem existir uma tal de síndrome de Paris, né, das pessoas que vivem justamente desenvolvem uma espécie de tara uhum, pela cidade de Paris, pelas aham, fotos que vêm na internet, pelos filmes e tal, não sei o quê, aham. e quando chegam lá, se Chega lá. decepcionam com a realidade Não, não é, concreta e não é. chegam a ter sintomas psiquiátricos diante dessa frustração O da cara chega tara, lá, né? Paris no inverno, né? Zero, -16.
cara, como é que você vai, né, fruir da beleza com -8, com 0? Cara, Paris, assim, perto do Siena, com 2 graus, não dá, cara. Cai o sistema. Dá tela Uhum. azul, meu. Não, daí eu vou lá no verão. Beleza, 42 graus. 42 graus também não dá. Então, vamos no outono que vai ser lindo. Daí enche de japonês lá. Aí também é um inferno na Terra. Não por causa do japonês, mas pela quantidade, né? Ah, Então, assim, não é japonês, é o turista, né? Daí você vai lá, turista italiano, bom, enfim, não posso falar dos italianos. Enfim, cara, daí assim, mas eu tinha imaginado um negócio, e daí agora, cara, é o seguinte, como assim é cheio de cocô de cachorro nas calçadas lindas de granito de Paris? Pois é, meu filho, é assim. E o parisiense adora cachorro grande, então faça a equação. Mas Luiz, eles deixa eu. não limpam? Não, eles não limpam. É sempre uma imagem, né? Uma É certa sempre. expectativa. Não, Nunca é é. Instagram. É Instagram. É tudo Instagram, assim. Daí. Ah, E, pô, a gente tinha começado a falar daquela questão da iconografia. Eu queria voltar uhum. e fazer mais uma pergunta sobre esse tema que ele me interessa bastante. Tá. Antes disso, só Tá. para. Eu acho que daria para dizer assim, né? A vida intelectual, né? Ela tem sido vivida hoje, né? Lembra assim, né? O Olavo falava, né? Bom, o sujeito entra aqui no cofre, ou ele sai mais inteligente ou ele sai mais louco, Ah, né? Então, tá, o que isso significa, né? É um sujeito que é propenso a fugir da realidade e ele pega um motivo bonito para fugir mais ainda da realidade. E o outro vai lá trabalhar, pô. Ele vai ficar mais inteligente. É muito simples. Então, assim, a vida intelectual não é fuga da realidade, é encontro com ela. É encontro com ela. Sim. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Né? Tipo, sei lá, Viktor Frankl. Eu também não sou lá super fã do Viktor Frankl, mas enfim, ele ensina lá, ó, cara, realidade, ué. Você pode tirar coisas excelentes da realidade. Mas tá bom, vamos falar sobre a iconografia agora. Vamos voltar para a realidade da iconografia. então, eu me lembro de ter visto naquele bate-papo com o Gugu, naquela live, vocês falando que a iconografia é um tipo de arte especificamente cristã, especificamente cristão. E que você já tinha feito uma pesquisa em artes orientais, de outras regiões, de outras culturas, e que você nunca havia encontrado nada parecido com o que a gente chama de iconografia aqui no Ocidente. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e dando, se possível, dando um pouco de foco justamente para essas outras culturas artísticas, pelas quais eu particularmente tenho bastante interesse, assim, do Extremo Oriente ou do Oriente Médio mesmo. Qual é a relação de comparação que você vê entre esses estilos artísticos e a iconografia? Por que a iconografia é uma coisa tão particular assim? Bom, então a particularidade da iconografia, ela é sintética, né? Toda arte ela quer ser sintética, tá? Então ela quer ir direto ao ponto. Obviamente tem vários ícones que servem também para catecismo, né? Que eles são até muito parecidos com as tankas tibetanas. Enfim, eles contam uma história. A escada de Jacó, por exemplo, ela conta toda uma história. Enfim, e vários outros ícones dessa natureza, mas eles são ícones mais específicos, né? Os ícones da liturgia das festas, eles são sintéticos, né? A Anunciação, né? Enfim, lá tem duas figuras aparentes e uma não aparente, representando uma história. Então, assim, a economia de traço, a economia das próprias figuras, ela é levada muito a sério, tá? E o que isso acontece, né, quando você tem essa economia? A tua inteligência presta mais atenção, você vai lá ver um desenho de um cubo,
A inteligência foca nele e já, entre aspas, decifra ele, não? Sim. Se você tiver uma coisa muito elaborada, uma pintura impressionista, por exemplo, um Turner, puxa vida, enfim, é só uma onda e, sei lá, um barquinho puxando o outro. Tá bom, mas assim, tem muita informação plástica ali. O excesso de informação plástica, ele é muito agradável para os nossos olhos. Uhum. Mas a gente pode começar a olhar só com os olhos, não é o objetivo do ícone. Ah, então o ícone é para a gente olhar com a alma. Ou, seu burro, os olhos se referem à alma em segundo lugar. Em primeiro, né, eles estão no corpo, né? Em terceiro lugar, a inteligência, tá? Então, assim, bom, então eu tenho que economizar, né? E quando eu falei é o seu burro, né? Não é vocês, nenhum de vocês dois, assim, é o Claro. personagem preferido, que é o burro. Então, quando você, né? É o inteligentinho, né? Ele sempre vai antecipa a resposta, né? E sempre se dá mal. E eu detesto esse cara. Mas enfim, ele existe e eu vou usar ele até o último dia da minha vida, didaticamente. E ele tem um fim muito, muito interessante. Então, assim, na iconografia, então, assim, você tem que entender que, bom, ela tem um modelo que não muda, né? Existe um modelo da Theotokos, existe um modelo do Pantocrator, né? E esse modelo, ele tem algumas variações de construção, mas ainda é traço. Ainda é uma grafia, é um desenho, são só linhas. Daí essas linhas, o iconógrafo, né, essas linhas foram feitas, elas são um modelo para o iconógrafo seguir, que, enfim, elas foram feitas por um iconógrafo ou santo ou muito bom, mas são modelos. E outros iconógrafos, não menores em talento, mas sem essa ânsia de ser artista, de ser autor, né? Ele copia aquele desenho e daí ele entra com as tintas, tá? Ele colore o desenho, tá? E bom, tá bom, existem regras na iconografia, né? E existem os cânones e tudo mais, Pois é, e a gente tem que seguir, tá? Vocês não seguem coisa nenhuma, vocês nem sabem de onde veio isso. Ficam repetindo igual papagaio, e daí fazem, e daí os seus ícones, eles não têm substância, são vazios. Daí isso é péssimo. Isso daí, assim, não é um ícone. Não é um ícone mesmo, né? Ele tem lá, é tipo um meme, né? Tem a forma do ícone, tem as cores do ícone, os teus pigmentos do ícone, tem a Tem tábua, gosto de ícone. tem gosto, você vai lá, lambe, mas não é. É de plástico, Uhum. tá? E daí assim, você pode pegar todos os materiais, você pode pegar, né? O pessoal eu via, né? Ai, que triste isso. O pessoal pegava a grafia do Rublev, transferia na tábua, e daí ficava aquela punheta ortodoxa e tal. E, já falei besteira, mas enfim. Cara, daí ficava aquele bando de gente chata, vazia, Uhum. né? E daí terminava a aula e ia lá pra fora fofocar. Vai tomar banho. É um formalismo insuportável, né? Tomar banho. Isso aí cara. Eu tenho vergonha de ter vivido isso. E agora, ô Luiz, o que Mas que eu parte... vivi o suficiente para conhecer bem, daí eu saí correndo. Uhum. Alguém me disse recentemente aquela frase, né? Esteja próximo dos seus amigos, mas mais próximo ainda dos seus inimigos. Agora, o que faz da iconografia uma arte especificamente cristã? Por que ela... Quer dizer, por que a gente não encontra, eu não sei, mas as artes
chamadas assim tradicionais de outras civilizações, como no Islã ou na China, não se aproximam de algum modo da iconografia cristã? Sim, de que modo? Por causa do objeto. Hum. Por causa do objeto. Tá? Você vai pegar lá uma tanca tibetana, e eu adoro, amo de paixão, é lindo, né? Aquilo é maravilhoso. Mas o objeto é outro. Ah, tá, é uma arte religiosa. Nossa, Uhum. ele tem valores plásticos iconográficos que tem na iconografia cristã? Sim, senhor, 100%. Mas o objeto é diferente. Percebe? Uhum. Né? Aí Sim. desculpa aí o pessoal das outras religiões, mas assim, né? O meu ressuscitou gente dos mortos e tá me prometendo paraíso, né? O de Uhum. vocês aí não tá fazendo nada disso. E aí, então, o tema, o conteúdo, faz com que a forma, por sua vez, se enriqueça também e seja menos vazia, por assim dizer. Seja mais adequada ainda ao conteúdo que é divinamente Exatamente, mais exatamente. enriquecido que Quando a nas gente outras. vai falar de iconografia, daí, bom, beleza, né? Daí, cara, você vai ter que ir lá para as igrejas antigas, ou para museu, ou como eu fazia lá em Londres, eu ia lá em colecionadores de arte e, né, para ver ícones originais lá na galeria de arte que estava vendendo, né, no antiquário. Daí tem ícone de verdade. Agora, você achar assim que, tá, beleza, então daí tem os iconógrafos e tal, cara, não vai rolar, não vai dar, Entendi. sabe? Não vai dar, porque assim, não vai dar. Eu tinha alguns colegas, enfim, não vou dizer o nome, se vocês procurarem aí, vocês vão ver cara pintando ícone dos Beatles. Hum. Ah, a técnica do cara é excelente, cara, a técnica do cara é perfeita. Assim, você não tem nada. Ah, mas como assim ele pintou um ícone da Theotokos e daí fez o outro do George Harrison? Pois é, como assim? Eu não sei, mas ele conseguiu e fez. E eu não queria estar na pele dele no dia do juízo, mas enfim, existe Aham. um entendimento. Vai que ele é um bom ladrão. Então, em certo sentido, daria para fazer uma analogia, só para ver se para mim isso ficou claro, com aquela crítica que, por exemplo, o Olavo faz à filosofia do René Guénon, no sentido de querer equalizar todas as religiões mais ou menos no mesmo patamar, justamente por essa nomenclatura muito geral de religião, quando na verdade a gente olha para o cristianismo e percebe que, justamente pela especificidade do evento chamado morte e paixão de Jesus Cristo, isso faz com que ela deixe de ser uma simples religião, com que ela deixe de ser só mais um dentro daquele mesmo gênero e passe a ser uma coisa muito diferente das outras. Parece que isso acontece, então, em função dessa mesma presença de Jesus na iconografia e nas artes religiosas também. Exatamente. Desculpa aí o pessoal, mas Jesus é rock and roll, então eu tô dentro e não caio fora. Entendi. Aí assim, beleza, não, mas tem exemplo. Ótimo, tem sim, né? Daí assim, eu sou intelectual, eu consigo perceber, aliás, eu consigo perceber muito mais que muita gente, mas daí assim, a gente percebe os recortes, né? A gente consegue perceber os recortes, os valores de figuras recortadas, de recortes da figura. Daí, assim, você entende a figura. Agora, assim, realmente, eu adoro tanca tibetana. Eu queria ter, sei lá, 78 metros de parede em casa e ter um montão de tanca. Sei lá, se alguma tia minha fosse lá, ela não ia achar muito bonito. Mas, enfim, como lá em casa, né? Não vai a tia, então daí, assim, é outra coisa, né? É outra situação. Agora, você pegar assim, e daí assim, a apreciação que eu tenho da tanca tibetana, ela é puramente estética. Mas daí isso é muito perigoso, porque daí você vai ficar olhando, sei lá, o Mahakala, e ele é feio. Então, cara, eu concordo, mas eu tô vendo toda a inteligência que foi
né, usada para construir esta imagem. Eu estou vendo isso, né, através da plástica, que é belíssima, que é maravilhosa, né? Mas assim, eu não estou dizendo para todo mundo ficar olhando, não vou fazer propaganda disso e falar, faça isso. Cada um é cada um, né? Acho que nunca fiz isso, nunca farei isso. Você tem que ter uma coleção de tancas. As pessoas, assim, eu tenho minhas limitações, então, intelectuais, então eu não posso, né? Eu sei que elas são bem localizadas, então não posso ficar lá dando, né, conselho de teclado para todo mundo, se eu não sigo, se eu não sei o que é uma limitação, né, de percepção, uma limitação intelectual. Não posso dizer, o remédio é você ficar olhando tanca tibetana. Não, não é. Não é. Isso não vai encher a barriga da sua inteligência, nem da sua alma. Se você não tiver, né, as enzimas, né, que possam digerir aquilo. Né? Se você não tiver, né, se você, sei lá, tem intolerância a leite ou sei lá o quê. Hoje em dia todo mundo é intolerante, né, mas se você não tem tolerância àquilo e não tem a capacidade de fruir aquilo, você não pode nem ver, não dá. Você não pode ver, não pode ler, não pode. Você tem que ter lá o seu paladar tem que ser maduro, Sim. né? Você tem que ter lá a tua biblioteca de sentidos, ela tem que ser ampla para você poder fruir das coisas. Se Sim. ela for limitada, não quer dizer que você é torto, errado, né? Não, quer dizer que ela é limitada. Isso não te faz, não te faz uma pessoa menor, né? Não mesmo? Luiz, só pra gente ir finalizando, caminhando pro final, a gente queria pedir pra você, a gente tem feito isso com todas as pessoas que têm vindo aqui, Aham. a gente queria pedir indicações suas de Aham. uma música, um filme e um livro que tenha, assim, feito parte da sua vida no momento. E, claro, em especial pra você, uma pintura. Puxa vida, só Ou, uma. ou uma escultura, ou, enfim, não, pode roubar, todo mundo acaba roubando, acaba, sei lá, Aham. indicando um artista ou qualquer coisa Aham. desse tipo. Aham. A música eu não sei agora, mas assim, definitivamente o livro que foi para mim um divisor de águas foi a Divina Comédia. Definitivamente. Definitivamente. Pinturas são muitas, esculturas são muitas mesmo. Puxa vida. Talvez um escultor preferido seu, um dos seus artistas, dos seus pintores preferidos. Pois é, eu não tenho nenhum tipo de artista preferido. Eu conheço alguns artistas por circunstâncias históricas, né? Tá, eu conheço Rodin, eu conheço Michelangelo, eu conheço muito a contragosto o Leonardo da Vinci. Enfim, eu conheço Degas, enfim, conheço um montão de artistas, mas daí isso não vem muito ao caso, mas eu acho que, nossa, de pinturas são, puxa vida, nossa, nossa, eu não posso colocar uma lista dos 12, mas eu lembro uma vez que eu estava no Louvre e daí eu visitei a sessão dos alunos que, enfim, para você aplicar na escola de Paris, né, se você fosse escultor, você tinha que esculpir um mármore pequeno, uns 50 centímetros de altura, com alguma figura. Enfim, daí eram artistas que não eram aceitos ainda pela escola. Foi uma experiência muito, muito, muito interessante.
Eu fiz questão de não ler os nomes para não perder a experiência, não a esperança. Mas se eu lesse os nomes, eu perderia a esperança de ter memorizado, certamente. Mas eu gosto muito do Eros e Psique, do Canova. Eu gosto muito dos escravos do Michelangelo. Gosto muito. Eu gosto muito das pinturas do Turner. Eu gosto muito das pinturas do Sargent. Eu gosto muito dos ícones do Rublev. Não como o pessoal gosta aí, por aí. Eu gosto deles também como obras de arte. Eu até agora estou fazendo iniciando um trabalho de fazer algumas réplicas do Rublev. O Pantocrator do Sinai, também vou fazer uma réplica dele com as mesmas texturas, mesmo tamanho. Poxa, que legal. Eu gosto muito do Discóbulo de Miron. Eu gosto muito do Pensador de Rodin. Eu gosto muito, até para o horror de muitas pessoas, da Porta do Inferno do Rodin. Mas eu prefiro em gesso do que a de bronze. Eu gosto muito da escultura do Rodin em mármore da Naide, que também as pessoas vão gostar, mas tem alguns ângulos não vão gostar, mas enfim. Eu gosto muito. Nossa, eu gosto de muita coisa. Van Gogh, algumas coisas. Gostei só a partir do momento que eu as vi pessoalmente. Uhum. Todas essas obras de arte eu gosto delas porque eu as vi pessoalmente. Uhum. Tá? Eu não, daí assim, não foi livro, não foi, enfim, daí a experiência real mesmo, né? Eu não gosto da Capela Sistina. É muito legal como objeto arquitetônico, assim, mas tá, aquilo não gerou em mim nenhum tipo de, sei lá, devoção. Né? Poxa, tá aí uma ideia boa, hein, Gabi? A gente podia, a partir de hoje, começar a perguntar não só 3 coisas que as pessoas gostem, mas 3 que elas não gostem e que quebrem as expectativas do público. Por exemplo, Mondrian, né? Cara, Mondrian eu consigo ler ele e daí assim, eu entendo aquele sabor, eu gosto. Até do Pollock, assim, o conservador não pode gostar do Pollock, sei lá o que e tal, mas, cara, eu gosto do Pollock, tá? Algumas esculturas do Picasso, aqueles retratos do Picasso, cara, aquilo não tá errado, não. Não tá errado, não. Tá? Eu não gosto do Salvador Dalí. É muito clichê. É muito imbecil. Vou falar um outro que é bastante exaltado também. Você gosta do Gaudí? Não, o Gaudí é uma diarreia, né? O Gaudí é uma diarreia. O Gaudí, o Miró. Quer ver um outro que o pessoal intelectual adora, né? O Kandinsky. Eu li toda aquela publicação lá do Kandinsky, olhei toda a justificativa dele. Vai tomar banho. O Tapies também, né? Não dá. Eu gosto muito gosto bastante, mas daí assim, é um pouco, como é que eu posso dizer assim, um pouco chocante, né? Do Golinho do Carpô, ou em mármore que tá lá no Metropolitan. Tomei café do lado dele lá. Eu gosto muito da escultura egípcia do Tutmoses ajoelhado, em granito, é muito bonita. Cara, tem assim, é uma lista. Eu tentando, assim, escolher algumas coisas que daí assim seria conhecido, né? Uhum. E de filme, você teria algum em mente? Deixe-me ver. Corra que a polícia vem aí, não é. Eu fiz uma piada. Não consigo me lembrar agora.
Esses dias eu até fiz uma aula com o David Carvalho, que é um filme muito interessante. Ele, enfim, tem aquele sabor europeu que é mais ou menos sonolento para alguns gostos. É o Mr. Turner. É um filme bem interessante. E, enfim, é 2 horas e algumas coisas, uns 2 horas e meia, alguma coisa assim. Mas ele mostra bastante a jornada da alma do artista, né? Enfim, a sua alma mortal e a sua alma imortal, né? Ele mostrou muito bem, né, o paralelo entre uma mulher, né, a ajudante das tintas dele, e depois que simbolizaria a sua alma mortal, e daí depois a última esposa dele, ou a mulher que ele casou já quando era velho, que ela representa bastante a alma mortal. Não exatamente de artista, mas de um homem, né? Que também pode ser de uma mulher, né? Então, simbolicamente é muito interessante o filme. Dá pra fazer uma leitura muito, muito, muito interessante. Eu acho que esse foi o último que eu vi e que eu gostei. Parece bem legal, vou anotar aqui. Eu não gosto muito dessa coisa assim de. Nunca gostei de. As músicas, o cinema. E daí assim, sempre me pareceu muito falso, sabe? Claro. O pessoal assim quer falar como, né, diletante do cinema ou da música. Eu tenho um colega, ele sabe muito, 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 muito de música. E daí, assim, daí é excelente, né? Porque ele sempre me mostrou várias coisas amáveis, adoráveis, que eu já tinha ouvido antes dele. Não, é esse nome e tal. Mas, assim, eu não tinha com quem conversar, porque se eu ia perguntar de música para alguém, daí vinha aquela verborragia lazarenta, intelectualoide, que daí, assim, é muito horrível. É muito horrível. É tipo assim, o pessoal começa a falar de café, de vinho, de uísque, de salame, de carne, e fica aquela coisa assim. E daí quando não é sincero, que normalmente não é, daí assim, cara, não vai dar. Agora, quando é alguém que entende, daí você quer. Não, me dá uma aula aí, né? Quando eu ouço alguém falando que é cinéfilo, eu já saio correndo já. Normalmente o cara, sei lá, é o passatempo dele. Ele não, né? Ele tem uma avó doente em casa, ele não cuida da avó, mas fica assistindo filme, né? E ele é uma pessoa muito boa. Bom, mas acho que é isso, Luiz. A gente gosta de terminar geralmente com essas indicações. No seu caso, elas foram abundantes, o que é melhor ainda. E agora a gente vai adotar para as próximas uma indicação negativa também. A dica aí para vocês do COA fazer uma lista só das pinturas do Luiz. Faz uma lista das pinturas, das esculturas. Às vezes você pode procurar no YouTube, você encontra vídeo das esculturas. No site do Louvre, você consegue baixar as esculturas, consegue ver em 3D. Isso é muito bom. Eles fizeram um trabalho bem legal. Bem, bem, bem legal. Mas eu gosto de coisa, gosto de teatro. Enfim, né, eu não gosto das pessoas que falam de teatro por aí, ou de cinema, ou de música. Desculpa, eu vou fazer o comercial aqui. Muitas análises de esculturas, pinturas, etc., tem no curso do Luiz no ICLS. Pois o pessoal está me dizendo aqui fazer propaganda do curso Arte de Ver no ICLS, que era para ter 5 aulas e está na 93. Pô, com certeza. Então já fica aí uma dupla indicação, né? Primeiro a indicação do Marcos, que já veio aqui, que é professor do ICLS, e agora de outro professor do ICLS, que é o Luiz, professor do curso A Arte de Ver. Tem 90 aulas lá, e vai ter pelo menos 100
a gente, enfim, conversando desde sobre o que é linha, o que é ponto, o que é cor, enfim, o que é estética, o que é beleza. Vejam lá, são aulas que eu tenho obtido bastante resultado, eu tenho ficado muito feliz com os resultados. Pô, muito bom. Muito bom. Então, pô, valeu mais uma vez aí, Luiz, pela ter aparecido aqui para bater esse papo com a gente. É um prazeraço estar te recebendo aqui. Foi ótimo. Estamos às ordens, quando tá aí. quiserem conversar outras vezes sobre outras coisas. Agora eu vou virar aluno do seu curso, que eu já estou planejando faz tempo, e aí depois eu te pergunto algumas coisas. Isso é muito bom, isso é muito bom. Tá bom. Sexta-feira tem aula. Tá bom.